uma, é um momento de muita alegria, né? A gente poder reunir aqui grandes nomes da pesquisa urbana no Brasil, mas, ao mesmo tempo, eu não posso começar essa reunião de outra forma, e por isso eu até vesti preto hoje, em homenagem às famílias enlutadas no Brasil e do Amazonas. É impossível a gente pensar qualquer atividade, inclusive as acadêmicas, e, sobretudo, as científicas, sem pensar no momento que nós estamos ainda vivendo. E especialmente sabendo que muito do rumo que está tomando está catastrófico, está relacionado às decisões tomadas, né? Ou melhor, a falta de decisões, né, por quem deveria tomá-las. Então, eu quero prestar minha homenagem, assim como eu acredito que seja consenso aqui entre todos, às famílias enlutadas do nosso Brasil, especialmente aqui do Amazonas. Bem, colegas, eu, como disse antes, estou super contente, né, apesar das circunstâncias, desse encontro aqui, maravilhoso que a gente espera ter nesta tarde, com a ilustríssima presença da professora doutora Hermínia Maricato, um nome conhecidíssimo em todo o Brasil e fora do Brasil, relacionado às questões urbanas. Mas eu não vou apresentá-la agora, né? Tem uma colega que vai fazer isso. Eu quero, inicialmente, começar falando um pouco do nosso grupo de pesquisa, o NPU. A maioria de vocês ainda não conhece. O NPU é um núcleo de pesquisa urbana e regional, foi criado em 2014. A professora Suzane Patrícia Melo de Lima compartilha comigo a liderança desse grupo de pesquisa, a quem já cumprimento, né? Aqui em nome de todos os docentes da UEA presentes nesta reunião, participantes nesta reunião. E o NPU, ele agrega, então, professores da UEA e de outras instituições parceiras, como da UFAM. Nós temos colaboradores também da Unifespa e da UFPA, né? Nós temos a finalidade de realizar pesquisa acerca das questões das dinâmicas das cidades na Amazônia brasileira, bem como produzir conhecimento sobre a realidade urbana e regional. Nós consideramos, né, a dinâmica de organização e reestruturação do espaço urbano e regional a partir das análises socioespaciais e físico-ambientais das transformações nas cidades. Nós buscamos também a atualização teórica dos pesquisadores e alunos, né, para a excelência do conhecimento. Dentre as abordagens que nós fazemos no NPU, nós citamos aquela pautada na compreensão do processo de metropolização, um processo recente aqui em nossa região, quando consideramos com outras regiões brasileiras. Então, estudamos a consolidação dos espaços urbanos regionais, considerando as diferentes instâncias, né, da totalidade espacial, isto é, na morfologia, a totalidade social, econômica, política, cultural, físico-ambiental. Nós temos, vou citar aqui alguns nomes, né, de membros do NPU, professora Ana Paulina, Carlos Sandro Albuquerque, Eduardo Braga, Flávio Varros, a professora Yolanda, professora Marcela, professor Marcos Castro, e está conosco também aqui, e a professora Tatiana Barbosa, professor Valdir Soares, né, e outros colegas, né, alunos e estudantes. Bom, eu gostaria de também esclarecer a vocês como nós pensamos aqui em proceder, né, nesta tarde. Depois dessa minha exposição, a professora Tatiana, né, vai ter a palavra e vai nos conduzir, nos esclarecer, né, como nós chegamos a esta reunião aqui com a ilustre presença da professora Hermínia, e ela vai ter depois um tempo de fala, né?
Depois nós abriremos para os debatedores e nós convidamos alguns professores, né, a quem nós temos aqui a gratidão, né, por estarem conosco, né, o professor Marcos Castro de Lima, que é professor da UFAM e também está coordenador, né, do programa de mestrado e doutorado lá em Geografia na UFAM. O professor Vitor Ribeiro Filho, professor titular da Universidade Federal de Uberlândia, nosso amigo e parceiro de longos tempos, né? Eu era criança ainda quando eu conheci. A professora Beatriz Soares, professora titular também da Federal de Uberlândia, não sei se ela já está conosco aqui nesta tarde, e convidamos outros colegas também, não sei se eles poderão chegar a tempo. Bom, agradeço muito pela presença de vocês todos. Eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso colega do grupo também, o Bessa Júnior, né? O Bessa Júnior que articulou, que primeiro fez contato com a professora Hermínia Maricato para estar conosco nesta tarde. Passo a palavra, então, agora à professora doutora Tatiana da Rocha Barbosa. Obrigada, Isaac. Professora Hermínia, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde ao professor Dr. Vitor Ribeiro Filho, professor Dr. Marcos Castro de Lima, Suzane Patrícia, minha colega de instituição e de núcleo de pesquisa. Também quero saudar aos acadêmicos do curso de Geografia da Universidade do Estado do Amazonas, tanto de Parintins quanto Coari, Boca do Acre, e também a acadêmicos que estão cursando pós-graduação e graduação da Universidade Federal de Uberlândia, que também estão nos prestigiando, assim como acadêmicos da Universidade Federal do Amazonas. Então, boa tarde especial a todos vocês. É um momento de muita alegria, professora Hermínia, para todos nós, ter a senhora aqui com a gente. É um privilégio, né? Eu diria que é um privilégio, porque nós, como nós deixamos no tema, são diálogos urbanos que nós pretendemos travar essa tarde para estimular nossas reflexões, para que a gente possa pensar um pouco mais sobre as cidades e a forma como elas estão sendo conduzidas, principalmente no Brasil. E aí eu apresento um pouquinho para vocês a professora Maricato. Ela tem graduação em Arquitetura e Urbanismo, mestrado e doutorado, e é professora titular da FAUSP, né? Atualmente ela é professora titular aposentada da Universidade de São Paulo, foi coordenadora do curso de pós-graduação da FAUSP e membro do Conselho de Pesquisa da USP. Ela foi secretária municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano do município de São Paulo, formulou a proposta de criação do Ministério das Cidades, onde foi ministra adjunta. Recebeu alguns prêmios, como o Rafael Guerras, da Federação Pan-Americana de Arquitetos, e prêmios da APCA, categoria Urbanismo, homenagem das Assembleias Legislativas do Ceará e Bahia, dentre outros. Atualmente, a professora é membro fundadora da Coordenação Nacional do BR Cidade. Possui inúmeras obras publicadas, nos ajuda a compreender a cidade, sua produção e reprodução há muito tempo. Foi uma grande ativista dos movimentos sociais, e a gente tem leituras sobre a sua atuação. E essa atividade, professora, para deixar a senhora situar um pouquinho a senhora e todos aqueles que nos assistem, primeiro, quero mais uma vez reforçar, né, o agradecimento pelo fato da senhora ter disponibilizado o seu tempo para compartilhar um pouquinho da sua tarde, né, do seu dia, dos seus conhecimentos com todos nós. E, assim, para deixar a senhora ciente e todos os outros colegas, nós, do Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais, temos como uma das atividades realizar discussões de livros, textos, filmes ou documentários que a gente julga relevante. E, nesse momento de pandemia, o NPUR, ele acabou intensificando essas atividades e escolheu o livro escrito pela senhora, intitulado Para Entender a Crise Urbana, esse aqui, lançado em 2015. E essa sua obra, professora, aponta questões relevantes sobre a produção, a reprodução das cidades, tendo como pano de fundo as lutas de classe no Brasil. Em meio a múltiplas reflexões inseridas nessa obra, a senhora destaca, portanto, que ou se remunera os capitais ou se investe na reprodução do trabalhador. E aí nós estamos falando de saúde, educação, transporte, moradia.
E são essas questões que permeiam essa obra, tendo em vista que a senhora trabalha destacando a cidade na periferia do capitalismo, enfatiza o que é a terra urbana e, por sua vez, a própria questão da moradia dentro e fora do mercado formal. Nessa obra, a senhora também apontou a conjuntura vivenciada pelo Brasil nos governos Lula e Dilma, enfatizando os investimentos públicos e a subordinação do espaço urbano ao capital. Dentre tantos temas relevantes que a senhora trabalhou nesse tema, durante as discussões que nós, do grupo de pesquisa, realizamos durante todo esse mês de março passado, algumas nos chamaram mais atenção. Dentre elas, analfabetismo urbano, a questão do patrimonialismo, o planejamento urbano democrático, participativo, o direito à propriedade e à cidade e a própria exclusão social, como bem destacada pela senhora, que não pode ser colocada, ou melhor, combatida de maneira fragmentada. Então, diante disso, eu passo a palavra para a senhora, para que a senhora possa conversar com a gente, dialogar um pouco mais sobre essas questões urbanas e assim nos ajudar a compreender um pouco sobre a crise urbana engendrada pelos processos complexos que envolvem os processos complexos que envolvem a reprodução das cidades, em específico no Brasil. E aí destacando processos e agentes, né, complexos que acabam envolvendo aí toda essa reprodução das cidades. Então, professora, eu passo a palavra para a senhora. Muito obrigada mais uma vez. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professora. Sim, muito bem. Obrigada, queridos e queridas. Eu acho tão importante a gente chegar em todos os lugares do país com as nossas ideias e com as nossas propostas, cada um de nós, não é? Eu acho que a gente fez muito pouco isso no passado recente. O Brasil é um país gigantesco, maravilhoso, tem a maior biodiversidade do mundo e a gente sabe que estamos perdendo parte dela, o que é tão lamentável. E nós precisamos, na reconstrução do ciclo democrático, pensar realmente numa ideia de nação que chegue a todos os estados, a todos os centros de pesquisa, a toda a sociedade organizada e mobilizada, para que a gente consiga dar saltos civilizatórios no nosso país e enfrentar uma desigualdade tão fantástica, tão impressionante, sendo que nós somos um país rico do ponto de vista da natureza, né, dos minérios, da biodiversidade, enfim. Bom, eu reli, né, o meu livro aqui, escrito em 2015, e às vezes eu fico um pouco surpresa, assim, às vezes eu não concordo, podia ter escrito de outra forma, mas esse aqui eu acho que eu ainda estou concordando com tudo que eu escrevi, mas eu queria contextualizar a conjuntura e o momento quando ele foi escrito. Então, falar um pouquinho de uma trajetória pessoal, porque as ideias estão aí, vocês leram, né? Quando o MST, melhor dizendo, a editora, né, do MST, a Expressão Popular, me procurou, propondo que eu escrevesse esse livro, eu pensei, eu não estava com tanto tempo, mas falei, não, mas eu não posso perder essa oportunidade, porque nós vamos chegar em muitos militantes, não é? E a questão urbana, ela continua sendo muito invisibilizada no Brasil, ela continua sendo muito pouco compreendida no Brasil. Olha aí todas as teorias do desenvolvimentismo, dos economistas desenvolvimentistas, o que aconteceu durante a Copa, não é? Com o PAC, com Minha Casa Minha Vida, essa coisa aí mesmo, em Manaus, a reconstrução de um estádio que acolhia 40 mil pessoas, a um custo que, se eu não me engano, mais de 400 milhões por mês,
Então, o Brasil todo, eu costumo citar as obras viárias, não é? O VLT de Fortaleza, o BRT de Salvador, o BRT do Rio de Janeiro, o monotrilho aqui de São Paulo, são obras que não dialogam com a necessidade social, que é terrível. A condição de mobilidade urbana nesse país é terrível para os trabalhadores. No entanto, essas obras, você percebe que seguiram um caminho muito conhecido no Brasil, que é uma definição pelos capitais imobiliários, capitais de construção, e não pela necessidade social. Claro, elas ajudaram a criar emprego? Sim, ajudaram. Mas mesmo na esquerda, nós precisamos corrigir esse aspecto do desenvolvimentismo que não dialoga com que obra nós vamos fazer, e especialmente onde ela vai ser feita e vai servir a quem, porque essas obras, elas marcam, elas dirigem o crescimento e o futuro das cidades, e especialmente incidem no preço da terra, que é o grande elemento de disputa, né? Então, quando eu escrevi esse livrinho, eu percebi, inclusive pela entrevista que eu dei, eu estava muito, muito frustrada, decepcionada, né? E eu quero falar um pouco sobre isso. Ele, na verdade, como ele se dirige para militantes, e a ideia é também que a gente conseguisse chegar a militantes populares, não é? A ideia foi de sintetizar e simplificar, isso é muito importante, né? Aspectos teóricos e históricos sobre as cidades no Brasil, no mundo, mas especialmente no Brasil, e especialmente pelo enfoque da produção, que é quando os conflitos emergem mais claramente, né? E a prática do urbanismo e a política urbana. A solicitação da editora, eles não me dirigiram, na verdade, eu tive toda a liberdade, né? Então, sem deixar de mencionar a teoria marxista nacional e internacional, a ideia é usar uma linguagem acessível, mencionar a nossa experiência referenciada na realidade de país capitalista periférico, buscando pôr as ideias no lugar. Eu acho que quem lê o que eu escrevo já sabe que eu sou meio obcecada com a tese do Roberto Schwartz das ideias fora do lugar, né? Toda a legislação e o planejamento, e eu mexi muito com isso, porque eu saí de um ativismo na academia e nos movimentos sociais para ocupar cargos públicos, né? E é muito impressionante o quanto a nossa produção acadêmica, a nossa produção na área do urbanismo, do planejamento urbano, trabalha com ideias importadas, né? Seguindo uma tradição brasileira contra a qual se colocaram alguns intérpretes do Brasil, que são autores que a gente tem um prazer imenso de ler, como é o caso do Roberto Schwartz, do Antônio Cândido, que trabalhou muito a ideia de uma literatura nacional. E nós perseguimos um urbanismo nacional, uma arquitetura nacional, não nacional fechada, não é como se fosse uma coisa restrita, não. Você tem que beber, evidentemente, nas ideias internacionais, isso é muito importante na academia, não é? Mas não sem mergulhar na nossa realidade, que foi o que aconteceu. Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, são autores que falam muito das ideias fora do lugar, dessa produção de conhecimento livresca,
o Sérgio Buarque de Holanda fala isso, né? Dessa discurso distante da prática, né? Desse distanciamento entre retórica e experiência prática, né? O Celso Furtado também fala nessa tradição, na fragilidade das ideias operacionais. É muito uma importação de ideias sobre ideias, não é? Enquanto o próprio Sérgio Buarque de Holanda fala, enquanto a nossa vida vivia asfixiada, não é? Por conta desse descompasso entre as ideias e a experiência real, né, no real. Então, o que eu procurei buscar com alguma literatura é a oposição básica entre, o que a Tatiana mencionou aí, não é? A oposição básica entre quem lucra com a cidade e quem precisa dela para morar. Não é? Que é uma oposição entre valor de uso e valor de troca. O Harvey fala isso num dos seus trabalhos, não é? Todo mundo tem que morar. A moradia não é uma mercadoria dispensável, ela é compulsória. Não é? E ela é a mais cara das mercadorias necessárias para a vida humana. Não é? Ela é uma mercadoria especial, porque precisa de um financiamento para compra ou um recurso para o aluguel e, ao mesmo tempo, um pedaço de cidade. Por que é um pedaço de cidade e não um pedaço de terra? Porque não adianta uma terra em que não chega o transporte, em que não chega a coleta do lixo, em que não chega os serviços de educação, saúde, asfalto, água, esgoto, iluminação pública, etc, etc. Né? Então, a moradia, ninguém mora só dentro da moradia, mora na cidade. Né? E a moradia tem um valor, tem um preço de localização, como o Vilaça já trabalhou tão bem isso, o professor Flávio Vilaça. Né? Então, uma das coisas que eu repito toda palestra que eu faço, toda aula que eu dou, é que no Brasil, nem Estado, através das políticas públicas, nem mercado capitalista formal responde à necessidade de moradia da maior parte da nossa população. Essa é uma verdade tão acachapante e é muito impressionante que ela seja invisível. Vocês olhem que a pandemia até trouxe para a sociedade brasileira, descobriu parte dessa realidade. A fome, né, que hoje chega a 20 milhões de brasileiros, ela está sendo aí propagada pela a TV Globo, a Bandeirantes, a TV Cultura, estão arrecadando dinheiro com campanhas contra a fome. Estão mostrando favelas, estão mostrando moradias congestionadas. Não chegaram a mostrar que grande parte da nossa população não pode ficar em casa, porque não tem o que comer. Nós temos metade da força de trabalho entre informal e desemprego, hoje no Brasil. É uma tragédia. Isso está se aprofundando. Então, as favelas aparecem, a fome aparece, mas, por exemplo, o fato de que as pessoas precisam sair de casa para buscar a comida para a família durante o dia e toma transporte congestionado, parece incrível que as nossas prefeituras e governos estaduais retiraram vagões, retiraram ônibus de circulação durante a pandemia, porque diminuiu o número de usuários, mas é para manter distanciamento. Eu acho até cruel falar, fique em casa, para uma mãe chefe de família que não tem o que dar para os seus filhos. Né?
e que não tem ajuda emergencial, ou essa ajuda que nós estamos vendo aí, a gente sabe que é insuficiente. Então, essa realidade de que o ilegal, o informal, é regra e não exceção, e aquilo que passa pela atividade do arquiteto. Então, tem um projeto, foi aprovado na prefeitura, teve ajuda de arquitetos, engenheiros, obedeceu à lei de uso do solo, ao código de obras, a toda a legislação urbanística, tem documento de registro da terra, não é? É impressionante que isso que deveria ser regra, é regido por normas detalhadas, é exceção. A cidade formal é exceção. Mas por uma construção ardilosa, poderosa, essa cidade informal, construída pelos próprios trabalhadores, essa cidade ela é tida como minoritária, ela é relativamente invisível, ela não tem Estado, ela é ocupada pelo quê? Religiões pentecostais e milícias e crime organizado. E olha, as religiões ajudam. Claro, não auxiliam contra o analfabetismo urbanístico. Por quê? Porque a leitura científica da realidade não chega na maior parte da nossa população. E essa é uma tarefa nossa. Né? Então, eu, quando escrevi esse livro, eu tinha passado por experiências muito ricas, como a ascensão dos movimentos sociais na década de 70, que nos levou a reconquistar a democracia no Brasil, que nos levou especialmente às prefeituras democráticas e com o qual nós construímos um ciclo de prefeituras democráticas no Brasil, que eu considero da maior importância. E muito pouco conhecido. Muito pouco conhecido, porque a nossa memória ela é solapada continuamente, como diz Floresta Fernandes. A gente não acumula conhecimento. Esse é um destino muito triste nas nossas universidades. Nós sempre temos as ideias solapadas pelo que vem do exterior. Não conseguimos constituir um urbanismo nacional. Mas nesse período do ciclo das prefeituras democráticas, nós éramos admirados no mundo inteiro. Pouca gente sabe disso. Eu quero falar principalmente para os jovens estudantes que estão nos assistindo. O orçamento participativo foi um sucesso. Em vez da gente copiar o que Nova York fazia, o que se fazia em Londres, Nova York copiou o orçamento participativo. Oslo, na Noruega, copiou os corredores de ônibus. Eu fui para a Índia, para a África do Sul, falar sobre urbanização de favelas. Nós criamos um conhecimento original nas cidades brasileiras. Inclusive Manaus teve muito desse ciclo de produção de um conhecimento voltado para a nossa realidade. Não é o planejamento modernista, holístico muito importante, mas que na hora de aplicar, ele vale para uma parte da cidade, quando vale, não é? Porque o que nós costumamos ter são obras sem planos e planos sem obras.
o plano de curso. Naquele período das prefeituras democráticas, uma das obras mais importantes foram os CIEPs que o Darcy Ribeiro criou no governo Brizola. Escola em tempo integral para a criançada e para a moçada periférica, com 3 refeições por dia e com desenvolvimento de cursos e atividades esportivas, artísticas, culturais, desenvolvimento de talentos, de potencialidades. A nossa disputa com o crime sobre os nossos jovens e crianças. É dessa época também o trabalho de habitação em cogestão, prefeitura e movimentos sociais. Na minha gestão, nós fizemos, num município, numa situação de crise econômica e financeira no país, nós financiamos 14 mil moradias, que foram de boa qualidade, preço baixo, porque teve a participação social, muitas vezes até na construção. Onde está essa memória? Por que isso não está no cotidiano da formação dos nossos estudantes, nos cursos de geografia, arquitetura, urbanismo, engenharia, direito? Todos eles, lembrando que nós construímos know-how, conhecimento técnico, para enfrentar a desigualdade, enfrentar essa fratura, essa exclusão gigantesca presente nas nossas cidades, cujo impacto não é apenas humano e social. Do ponto de vista ambiental, uma tragédia. Vocês sabem disso. Nos bairros de palafita, onde não tem coleta de lixo. Uma tragédia, não é? A Baía da Guanabara recebe muito lixo que vem de favelas que não tem coleta porque o caminhão nem pode entrar. E a gente começou a resolver isso tudo. Mas esse conhecimento acabou declinando, e o ciclo das prefeituras democráticas sofreu uma queda, né? Parece que bateu no teto, como eu já conversei com o Paulo Arantes sobre isso, né? E depois, então, de assistir à ascensão dos movimentos sociais e operário, trabalhar pela reforma urbana, conquistar a democracia em 85, viver o ciclo democrático e inovador das prefeituras, conquistar uma Constituição cidadã tão impressionante, a Constituição de 88, conquistamos alguns artigos a partir da nossa emenda popular constitucional de reforma urbana. Depois de conquistar o governo federal, depois de criar o Ministério das Cidades, depois de criar mais de 20 mil conselhos participativos, e no Ministério das Cidades, a Conferência Municipal, Estadual, Federal. Depois disso tudo, em 2011, eu já escrevi que dava para perceber que nós não estávamos indo num caminho de superação dessa desigualdade, dessa imposição de interesses dos capitais sobre a produção das cidades. Isso foi em 2011. Em 2013, nós tivemos as manifestações e depois fomos sendo conduzidos para um golpe parlamentar, que foi o impeachment da presidente Dilma. Eu acho que eu estou falando demais, né, gente? Eu quero
lembrar, mas não quero deixar de lembrar ainda algumas coisas, né? Que foi... eu achei, quando o Ministério das Cidades foi entregue para o Partido Progressista, do Paulo Maluf, que os movimentos sociais iriam segurar a nossa proposta. Mas a hora que eu vi o Minha Casa Minha Vida e o PAC 2, o PAC 1 acho que ainda bebeu muito da nossa herança das prefeituras democráticas. O PAC 2 já não foi a mesma coisa, né? Eu percebi que alguma coisa não estava mais no caminho certo, e eu queria falar um pouco sobre isso. Uma decepção, uma depressão. Queria dizer para vocês que não pretendo aqui culpar de forma alguma partidos, governos. Eu acho que todos nós que estávamos presentes na cena política brasileira daquela época temos responsabilidade nisso, não é? Porque em 70 nós estávamos capilarizados nas cidades. Nós estávamos nos bairros, nas escolas, nas igrejas. Nós estávamos reconstruindo o país junto da população brasileira. E esse caminho nos levou, o caminho tomado, na verdade, nos levou a um abandono dessa capilaridade do chão das cidades e um mergulho nas instituições. Nós saímos de uma luta contra o Estado, na década de 70, durante a ditadura, para entrar no aparelho de Estado como prefeitos, vereadores, movimentos sociais que constituíam, eram delegados para discutir um orçamento participativo, para discutir no Conselho de Cidades, no Conselho da Criança e do Adolescente, no Conselho dos Idosos, no Conselho de Saúde, no Conselho de Educação. Nós caminhamos para uma esfera participativa para ninguém botar defeito. Mas nós nos descolamos do que foi a nossa raiz. E o que aconteceu foi que as raízes da desigualdade brasileira continuaram muito fortes e retomaram seu espaço. Que raízes são essas? As raízes coloniais, da dependência do ideário, das raízes escravistas, das raízes patriarcais, das raízes patrimonialistas, tanto que a terra nesse país continua sendo um nó, apesar de que nós temos uma legislação avançada, a Constituição Federal, Estatuto da Cidade, planos diretores para aplicar a função social da propriedade, ela não é aplicada no Brasil. Muito raramente, como as pesquisas mostram. Nós temos um arcabouço legal que o judiciário desconhece frequentemente. A maior parte das moradias são ilegais e se despeja, mesmo agora durante a pandemia, sem reconhecer que o povo não tem alternativa, senão construir e ocupar irregularmente. E eu queria falar, finalmente, do que eu considero as causas disso tudo, antes de falar das propostas, né? Eu acho que, eu não sei se depois de 2008, o governo do PT teria condições de tomar
um outro caminho, sem dúvida, outro caminho que não o PAC, o Minha Casa Minha Vida, como foi, obra, um desenvolvimentismo baseado na construção civil, na desoneração da compra de automóveis, o número de automóveis nas nossas cidades dobraram de 2000 a 2013, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se a gente olhar para o que aconteceu no mundo, para a globalização neoliberal, foi tão forte, está sendo, né? Foi tão fantástica a mudança do capitalismo no mundo, a partir de 1980, e o Brasil se desindustrializa, a classe operária que existia na década de 70, 80, não existe mais hoje nas nossas cidades. Eu não posso falar da realidade do Norte, porque eu não conheço tão bem quanto vocês, mas, sem dúvida, olhando os dados do Brasil sobre a classe trabalhadora, ela mudou demais, né? Hoje nós temos esse exército de informais nas nossas cidades, entregadores, uberizados, não é? E a realidade internacional mudou, o domínio do capital financeiro sobre as economias é bárbaro, o desemprego é estrutural, vindo com essa revolução tecnológica que nós não dominamos, né? Existe no mundo, acho que vocês sabem, um aprofundamento da desigualdade no mundo ocidental, eu quero dizer, né? Um aprofundamento, uma concentração de riqueza bárbara e um aumento da concentração de pobreza, e isso chegou também ao nível de ataque às democracias burguesas, ataque à nossa herança iluminista e racionalista, e, finalmente, essa crise, essa pandemia, crise sanitária, que tem a ver com mais uma crise, que é a crise ambiental, um ataque aos recursos naturais, um ataque ao planeta, não é, como nós estamos vendo. Então, eu acho muito importante, quando a gente vai buscar o que aconteceu com o Brasil, não esquecer que a gente sofre um impacto muito forte da conjuntura internacional. Mas acho muito importante, sim, a gente, ao mesmo tempo, lembrar dos 380 anos de escravidão. 380 dos 520 anos da nossa. E nós nunca nos livramos dessas raízes. A maior parte da população brasileira é preta e parda, não é? E, claro, com todas essas mazelas que vocês estão vendo aí, inclusive agora saindo nos jornais, ontem, aqui em São Paulo, a Folha de São Paulo mostrou que os idosos negros e negras foram menos vacinados e a morte é maior nos bairros de periferia. Até a Covid, que parecia ser tão democrática, que começou nos bairros de mais alta renda por causa das viagens ao exterior, né? Então, essas raízes ligadas à hegemonia agroexportadora, de 1980 para cá, nós voltamos a ter uma hegemonia agrária exportadora, essas raízes patriarcalistas, patrimonialistas estão muito fortes, combinadas com o ultraliberalismo e com esses ataques aos direitos. Mas, gente, com tudo isso que eu estou falando, eu não sou pessimista. Eu prevejo um protagonismo dos jovens aqui no próximo ciclo brasileiro. O BR Cidades,
a nossa rede, um projeto para cidades do Brasil, foi lançada pela Frente Brasil Popular. Nós iniciamos com um documento colocado na internet e, de repente, a gente explodiu. Nós estamos em 30 universidades, em 17 estados, e é uma coisa horizontal, é uma rede democrática, é uma rede que não pretende disputar um poder, senão um poder na sociedade civil, senão um poder popular. Eu achei que, depois de passar por governos, movimentos sociais e universidade, o mínimo que eu podia fazer na terceira idade era me dedicar a construir uma sociedade civil informada no Brasil. Informada, sabe, sobre seus direitos, sobre a legislação que nós temos, sobre o quanto nós precisamos incidir no judiciário, no Ministério Público. A Defensoria Pública já está do nosso lado. É uma surpresa. O quanto a gente precisa ouvir os jovens, não é só falar, não, gente. Ouvir, eu aprendo muito. Aliás, a rede do BR Cidades, ela não tem um formato leninista lá da minha geração, autoritária e tal. Ela tem um formato muito democrático, que eu aprendi com o Levante Popular da Juventude. Então, eu vou acabar aqui dizendo que a informação tem uma importância estratégica. E se a universidade brasileira sair das suas paredes, como ela começa a fazer, com trabalho de extensão, e se propor a resolver problemas que são comuns no sul do planeta, eu acho que é um movimento profundamente transformador. E para isso nós precisamos de fazer uma revolução solidária, muito marcada pelo amor ao próximo. Eu estou me vendo muito cristã, aquele Cristo lá do início da era cristã, ultimamente. Obrigada, gente. Muitas palmas. Palmas Muitas virtuais, palmas. né? Muitas palmas virtuais. Escute-as todas aí, no pé do ouvido. Muitas palmas. Professora Tatiana está na sala. Falei demais, né? Nada. Não, Foi não. ótimo. Consegui voltar, Isaac, eu estou aqui. Ótimo. Ô, Tatiana, Diga. e mais colegas, agora eu quero passar para os nossos convidados, debatedores, né? Pois, certamente, depois de ouvir a professora, a gente fica aqui com... Anotei vários pontos, né? Mas eu vou falar depois. E também, como nós estamos avisando aqui no chat, você pode se identificar, colocar seu nome, qual instituição ou cidade onde você está e fazer a sua pergunta, pois a professora Suzane Patrícia vai conduzir, vai levar essa pergunta, né? Vou falar para a professora Hermínia. Eu quero ouvir também, viu, Isaac? Eu vou desligar meu microfone porque eu quero ouvir vocês. Por favor. Tudo bem. Professor, quem vai começar? Se habilitem aí, fiquem à vontade, professor Marcos, professor Vitor. Tá? Posso começar. Pois não, professor Vitor Ribeiro, que alegria ter o senhor aqui, viu?
Então, boa tarde a todos e a todas. Realmente, Isaac, eu conheci você na graduação e você é uma pessoa maravilhosa, assim como a Tatiana, o Marcos e todo o pessoal da região norte, né, e os alunos que estão presentes, professores, técnicos, enfim, né? Meu coração está aí na Amazônia, né? Primeiro, parabenizar a professora Hermínia Maricato pela excelente palestra, reflexão sobre o nosso momento atual e passado. Professora, talvez a senhora não me conhece pessoalmente, mas eu sou um assíduo leitor das suas obras e trabalho muitos textos seus na geografia urbana, no curso de geografia da UFO, e também no curso de geografia de ciências sociais, na disciplina de geografia humana, né? E eu tive o prazer, em 2000, quando eu estava fazendo o meu doutorado na UFRJ com Lobato, de participar do lançamento do livro A Cidade do Pensamento Único, Desmanchando Consensos, que a senhora tem um belíssimo capítulo. Olha, a Tatiana está mostrando. Muito bem. Eu recomendei a Tatiana na tese que ela fez sobre Manaus, enfim. Então, eu vou provocar a senhora, e vou ser breve, sobre o seguinte, justamente sobre as ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias. E eu gostaria que a senhora depois falasse um pouco, principalmente nesse período de pandemia, que eu já li alguns artigos publicados na Folha e em outros blogs e sites, enfim, principalmente em relação ao transporte público, que a senhora mencionou, e a moradia, né? Então, fazer o isolamento social, fazer o distanciamento social num país como o nosso, latino-americano, né, praticamente subdesenvolvido, né, e com essa informalidade, a pandemia, ela veio escancarar a informalidade, ela veio escancarar as desigualdades socioespaciais, que a senhora bem coloca, essa fragmentação também, né? Então, eu tenho acompanhado de perto essas leituras, porque, inclusive, eu, mas a Tatiana e outros, nós temos um projeto. Eu trabalho hoje com a questão das pessoas com deficiência e como que elas estão lidando com a pandemia, né? Em relação à saúde, em relação à educação e tal. E, alongando só um pouquinho, se a senhora puder estender um pouco do ponto de vista cultural, né, da nossa cultura, da nossa educação, porque o que a gente mais observa no país é que nós estamos fora da curva nessa questão cultural e educacional. E aí não são só daqueles semi-analfabetos, dos analfabetos funcionais, é da classe média que a senhora falou, que viajou, trouxe o vírus, e depois o vírus se espalhou, mas hoje esses ditos, essas ditas pessoas de uma classe superior, de estado superior, estão aí fazendo festas, estão querendo que as empregadas continuem com o seu trabalho quase que uma escrava moderna, conforme a senhora mesmo diz, eu não tinha essa ideia de 300 e tantos anos de escravidão num período de 500 anos. Isso a gente tem que refletir muito. Eu me considero um pardo, né? Eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou um pardo, veio da origem de uma família muito humilde, né? E nem todos têm essa oportunidade. O Brasil é um país que não tem castas, mas parece que a ruptura das classes sociais é difícil. Muito obrigado, Isaac, pelo convite, Tatiana. Professora, foi um prazer ouvir a senhora, viu? Muito obrigado. Falo agora, Isaac? Respondo agora?
Pode ser, professora. Então, Vitor, essa ideia, eu também, quando vi esses números, mais de 400 anos como uma economia agroexportadora. Hoje nós somos um fazendão do mundo. Eu estava ouvindo um podcast hoje, nós temos só em soja a área equivalente a 3 Portugais. Vamos usar Portugal no plural, né? Então, nós estamos queimando biodiversidade para pôr gado, não é? E isso é uma coisa que vem de mais de 4 séculos de dominação, não resta dúvida, não é? Você, de repente, toda a economia voltada para isso, e o meio ambiente sendo atacado por conta disso, né? Mas outra coisa que eu acho importante também lembrar é que o Brasil, ele é predominantemente urbano, a população, há apenas 60 anos, porque foi na década de 60 que nós passamos a ser predominantemente urbano. Então, se você pegar o processo de urbanização, no início do século XX, nós tínhamos 10% da população nas cidades. No fim do século XX, 80%. Hoje, 85%. Foi uma produção de cidades gigantesca. A última vez que eu fui para Manaus, eu fiquei muito impressionada com a velocidade Vocês sabem, né? Todas as metrópoles brasileiras que cresceram muito no ciclo da industrialização, elas estão decrescendo. O crescimento está baixando, quer dizer, elas não estão deixando de crescer, mas não é um crescimento como nós tivemos no auge da industrialização. E o centro-oeste e o norte, não é? Nós temos aí essa urbanização avassaladora, né, ainda. Então, nós temos muito que realmente refletir sobre a história do Brasil, né, sobre esse processo de urbanização entre nós e formar um pensamento nacional, né, que é o que os nossos intérpretes da formação nacional aí, que está o livro que traz esses autores é o Sentimento da Dialética do Paulo Arantes e da Otília Arantes, né? Bom, então, vamos falar, você tocou em várias coisas, né? Essa ideia da mobilidade, por que durante um período que a educação melhorou muito, a renda melhorou muito, a saúde melhorou muito, governo Lula, nós não podemos deixar de lembrar que o SUS, o Mais Médicos, a educação, a saúde, como é que chama? Básica, esqueci o nome lá, que está nos planos, né? Por que isso foi ampliado, melhorou, e a questão urbana não? Inclusive, eu levantei uma tese que eu estava na Unicamp discutindo com os economistas, e falei, olha, gente, distribuir renda não basta para melhorar a condição de vida urbana. Você melhora o consumo. E ninguém vai me dizer que uma dona de casa poder comprar uma máquina de lavar roupa e uma geladeira é consumismo. Toda dona de casa sabe o que significa isso, não é? Então, acho importante aumentar o poder de consumo para melhorar as condições de vida, mas aumentar a renda, ou renda emergencial, não vai resolver o problema do transporte coletivo. Há questões que só as políticas públicas vão resolver. Levar saneamento, por exemplo. Então, acho que uma das discussões que nós temos que levar com os economistas é essa, olha, não se resolve pelo mercado a questão urbana.
A questão urbana, nós vamos ter que resolver o problema, o nó da terra, por exemplo, a terra urbanizada, que é apropriada pelo mercado, e sobra para a população trabalhadora ocupar onde der, e onde dá, muitas vezes é área de risco, sujeita a enchente, e longe, né? Olha o Minha Casa Minha Vida. Aumentou a dispersão urbana e trouxe, e as viagens se tornaram mais longas nesse período, as viagens diárias. Agora, o mais impressionante, Vitor, ontem eu estava ouvindo, em plena Rede Globo, que ela reconhece a fome, mas não reconhece o problema aí do transporte coletivo, que o metrô de São Paulo, por exemplo, que é estatal, alguns ramos são privados, eles retiraram vagões de circulação porque diminuiu a circulação na pandemia e continua congestionado. Quer dizer, é cruel, sabe? E por quê? Porque nós não temos a formação de uma opinião que seja dessa classe trabalhadora que está passando fome, que tem que sair de casa de qualquer jeito, que está gastando, segundo a POF de 2017, do IBGE, está gastando mais em transporte do que em habitação. Então, você tocou numa questão que eu acho, assim, absolutamente central na questão urbana, que é o direito das pessoas circularem, né? O Milton Santos, para lembrar alguém que é caro aí para a área de geografia, ele cunhou uma expressão que eu achei eu uso muito, é muito interessante, é que na periferia, os jovens vivem o exílio da periferia. Por quê? Porque no fim de semana não tem transporte. Eu vi isso em muita cidade que eu fui visitar, os conjuntos do Minha Casa Minha Vida, já dominadas pelo crime organizado, no Nordeste, no Leste, muitos lugares, no próprio Centro-Oeste, e aí eles me contaram, olha, não tem transporte no fim de semana. O transporte é para transportar força de trabalho. E o conjunto habitacional é um depósito de força de trabalho. Serve para isso, é um depósito. Você vai lá, pega durante a semana e no fim de semana não tem. Às vezes não tinha, porque vai se instalando, não tem nem comércio onde a pessoa se abastecer. Então, eu não sei, você falou, não sei se eu respondi o que você... Você já afirmou, né, o isolamento social, como é que fica? Você imagina, né, uma mãe de família, vamos pensar num quarto de cortiço, aqui em São Paulo, sabe quanto está custando, gente, aqui, de aluguel, um quarto, gente? R$900. Ou você paga o aluguel ou você come. Ou você vai construir um barraco, né? Então, ontem eu estava até dando uma entrevista para a Rede Vida, e quem falou isso foi o Luiz Corrara, que é especialista em cortiços. Ele falou, olha, isolamento social tem famílias inteiras morando num cômodo no centro de São Paulo. Não é, eu não estou falando de meia dúzia, não, gente. Então, existe uma certa até crueldade quando a gente fala, olha, fique em casa, use máscara, faça distanciamento social. Claro que as festas, você fala, bom, né, essa juventude que não consegue conter os hormônios, né? Mas, gente, se as vacinas tivessem sido feitas, não sei se vocês viram ontem
o deputado que falou que o representante da Pfizer esperou para ter uma conversa com o presidente, depois de marcar, esperou 10 horas no Palácio do Planalto. Então, o problema é a vacina, né? É duro a gente falar, não, existe uma falta de consciência? Existe, né? Mas se o negacionismo vem de cima, né? Mas você sabe, eu acho importantíssimo a gente discutir o negacionismo, o gabinete do ódio, mas eu quero discutir um protagonismo da sociedade civil, porque a gente não vê isso também, sabe? De repente parece que está todo mundo... Não, o problema é um só, é o presidente da República, né? Cadê o Congresso? Cadê os partidos de esquerda na formulação aí de uma iniciativa? Mas não vamos perder a esperança, não. Bom, agora sou eu, Tatiana. É tu, Marcos, pode falar. Primeiramente, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero cumprimentar, agradecer por estar aqui, cumprimentar os colegas, professor Isaac, professora Tatiana Barbosa, professora Suzane, professor Vitor Ribeiro, prazer em revê-lo. Foi meu professor, foi professor da Tatiana, foi professor do Isaac. Muita satisfação em vê-lo hoje como um colega, professor. E professora Hermínia, nós dialogamos com você, professora, há muito tempo, por meio dos seus escritos, das suas reflexões sobre o urbanismo, sobre a cidade, sobre os problemas urbanos. Eu trabalho com geografia urbana aqui na Universidade Federal do Amazonas, nos cursos de geografia, tanto na licenciatura com geografia urbana, quanto no bacharelado, onde nós dialogamos mais com os seus escritos também, na disciplina chamada Planejamento e Gestão Urbana. E também no curso de Arquitetura e Urbanismo, com a disciplina Geografia Urbana, que é obrigatória na grade do curso. Inclusive, convidei os alunos para estarem aqui, assistindo, e mostrando, por meio das suas reflexões, do diálogo que temos com a senhora, como nós podemos construir uma cidade mais cidadã, porque o nosso grande problema é a construção de cidades anticidadãs, negando a própria origem da terminologia, sobretudo numa região como a nossa, onde, como a senhora muito providencialmente falou, não podemos pegar modelos prontos, modelos importados, A urbanização na Amazônia, ela tem uma especificidade, porque aqui nós temos 2 tempos a ser considerados: o tempo cíclico, que é ecológico, o tempo da subida e descida das águas, e que afeta muito nossas cidades, sobretudo as cidades do interior, que têm seus espaços completamente inundados, como Careiro da Várzea, como Anamã. Então, os moradores, eles parte do ano ficam inundados e percorrendo de canoa aquilo que seriam as ruas na outra parte do ano. E mesmo aqui na metrópole, isso ocorre quando as enchentes são excepcionais. Então, eu sempre falo para os meninos, sobretudo de arquitetura, que eles têm um desafio muito grande aqui na Amazônia, de sair dessa caixa da produção da generalidade e partir para essas cidades do interior da Amazônia, essas cidades que convivem com esse tempo cíclico, que é ecológico, versus o tempo acíclico e cronológico, um tempo despótico, como diria o Milton Santos, e contribuir com sua formação, na área da arquitetura, na área do urbanismo,
com os problemas urbanos que enfrentamos nessas cidades aqui do interior da Amazônia. Eu diria que, além de um urbanismo nacional, nós temos também que construir um urbanismo amazônico, não na esfera do bairrismo, mas na esfera dos problemas que realmente enfrentamos na área do urbanismo em nossa região. Bom, toda a sua fala, ela nos é uma grande reflexão e um grande ensinamento também, vem de acordo com aquilo que nós pensamos também para produzir cidades melhores, nesse antagonismo, de um lado, as forças da sociedade, as forças dos grupos sociais, digamos, excluídos, a força daqueles que não têm a terra ao seu bel prazer, e eu diria que, conversando com o professor Antônio José Teixeira Guerra, da Geografia, diria, professor, a exclusão na sua cidade, que é o Rio de Janeiro, está para cima, está para os morros. A exclusão em nossa cidade aqui em Manaus está para baixo, está para o fundo dos vales, Geralmente são áreas que a gravidade ajuda muito a complicar, principalmente que é uma cidade que chove muito e o escoamento superficial torna danosas essas áreas. Então, nós temos muitos problemas nesse sentido. E, assim, dentre muito do que a senhora contribuiu com a sua fala aqui conosco, eu gostaria de que a senhora nos contribuísse ainda mais com uma questão que diz respeito a esse equacionamento. De um lado, tradicionalmente, se tem o Estado atuante, ou o Estado que deveria atuar como mediador nessa esfera da produção de uma cidade cidadã, e do outro, as forças do liberalismo, ou do ultraliberalismo, atualmente, que são aquelas forças que constituem a contribuição, o aprofundamento das desigualdades. Isso é claro até na construção dos planos diretores, que nós participamos da construção, da atualização do último plano aqui para Manaus, e em todas as reuniões o lobby das empresas do setor imobiliário era muito grande. E aqui tem uma grande área verde, professora, chamada Reserva Duque, é um grande quadrilátero de vegetação dentro do município de Manaus, em que eles queriam transformar todo o entorno em uma zona de expansão urbana, uma ZEU. E, felizmente, a Universidade Federal do Amazonas, a gente lutou para que isso não acontecesse, porque o setor imobiliário estava eufórico para contornar toda a Reserva Duque, onde ainda tem algumas nascentes de igarapés que não foram poluídas, e eles estavam querendo contornar tudo aquilo usando a reserva, usando a geografia do entorno para valorizar a terra. E, inclusive, isso é um dos pontos de se valorizar a terra. A terra não é só o preço em si, ela é o valor agregado da geografia do entorno. Eu vendo o shopping center, eu vendo a floresta, eu vendo o parque, eu vendo o rio, enfim. E o que eu queria que a senhora aprofundasse um pouco, discutisse conosco, a possibilidade desse equacionamento entre as forças do liberalismo e o Estado para produzir uma cidade cidadã, ou eles se anulam entre si. Há essa possibilidade de se pensar na esfera do mercado e na esfera do Estado para produzir uma cidade melhor, ou isso é excludente? Não se pode pensar uma cidade cidadã pela via do liberalismo, se o Estado não providenciar, não promover políticas de facilitação da moradia, como se facilita, por exemplo, o automóvel, pelo menos num tempo recente. Então, são essas reflexões que eu gostaria que a senhora compartilhasse conosco, nessa tarde tão profícua, do ponto de que nós temos a oportunidade de dialogar com a senhora. Oi, Marcos, obrigada pela pergunta e pelas informações que você deu, porque isso me permitiu dizer que, gente, ninguém vai ensinar vocês a definir o que é melhor para as cidades da Amazônia. Ninguém. Eu aqui, quando você começou a falar, fiquei pensando se eu já tinha viajado em algum país do mundo
onde eu pudesse pensar em urbanização e melhoria de bairros sobre palafitas. Gente, vocês vão ter que, provavelmente já estão fazendo, que criar esse conhecimento e mostrar para o mundo, porque não tem outro lugar com essas características. Você pode ter alguns lugares que têm alguma coisa parecida, no Oriente, Vietnã, talvez, eu não tenho ideia, eu acho que é necessário que a gente não se aliene de condições tão diversas que nós temos no Brasil. Só para citar um caso, uma vez eu fui dar uma palestra em Erechim, sudoeste do Rio Grande do Sul. E todo lugar que eu ia, eu passei uns 4 anos fazendo isso, mas foi tão bom. As pessoas eu cobrava uma aula, eu quero ter uma aula sobre a cidade. E foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu caminhava, a Uberlândia eu fiz isso. Aí eu visito ocupações, visito as áreas do mercado imobiliário, converso com as pessoas, tal, e olho os mapas. E lá em Erechim, a cidade, ela começa com uma companhia de desenvolvimento, no começo do século XX, que proporciona aos imigrantes brancos, europeus, a distribuição de terra. Veja bem, imigrante europeu branco com distribuição de terra, é tudo o que não aconteceu no Nordeste, por exemplo. Não é? Então, eu falei, olha, como nós temos cidades completamente diferentes no Brasil. Não é? E no caso da Amazônia, eu acho que está tudo para vocês definirem, não é? Como é que se faz? E, por favor, não contratem consultores que não entendam do assunto, ou que vão aí jogar umas ideias fora do lugar para vocês, viu? Bom, mas vamos falar um pouco sobre o Estado regula e o Estado regulador e o neoliberalismo. O urbanismo modernista, esse urbanismo holístico, democrático, que respeita direitos, que foi construído na Europa durante o welfare state, ele, na verdade, veio para o Brasil e ele passou por um crivo que não foi bem o da nossa realidade. Não é? Tanto que, quando você vê os códigos de obra no Brasil, que regulam o interior de uma casa, quando eu fui secretária em São Paulo, nós mudamos o código de obras. O código anterior dizia qual era a altura do degrau que tinha que ter no interior de uma casa. A altura do degrau. Quer dizer, então, algumas casas eram reguladas pelo Código de Obras e o resto era construído para ultraliberal nenhum botar defeito, porque não tinha lei para nada, nem para ocupar o solo, nem para construir a casa, nem coisa nenhuma. Então, nós tivemos essa importação aí das ideias fora do lugar, o urbanismo modernista. Uma parte das nossas cidades é regulada. O mercado imobiliário, ele tinha lá algumas regras, não é? Para levar em consideração. Com o neoliberalismo, isso durante pós-guerra, até o final dos anos 70, em 80, tudo começa a mudar, né? Porque se na Europa você tinha um mercado imobiliário forte, muito regulado, aqui você tem um mercado imobiliário de elite, para poucos, não chega nem à metade da população, é um mercado
praticamente de luxo, não chega na classe média baixa, não é? E ele também tem uma regulação. Só que com a globalização ultraliberal, essa regulação da periferia, da cidade na periferia do capitalismo, ela passa a ser questionada. Então, na rede do BR Cidades, nós temos gente de várias capitais do Brasil e cidades grandes de porte médio. Eu posso dizer para vocês, e está sendo organizado um livro, todos os planos diretores estão sob ataque no Brasil, todos. Aí, eu fiquei pensando assim, mas a gente não acreditava em plano diretor. Eu, Vilaça, começamos a trabalhar a ideia de que, olha, plano diretor é uma lei, e lei nesse país não se aplica de acordo com a circunstância, não é? Mas agora eu estou vendo muita gente lutar contra a desregulação, a flexibilização dos planos diretores no Brasil inteiro. Eles não influem na produção da periferia. Nem ZEIS, olha, ZEIS que foi um conceito criado para colocar dentro dos planos diretores modernistas a questão da moradia social, eu vi lá em Fortaleza edifícios de luxo ocupando os ZEIS. Aqui em São Paulo, o Templo de Salomão, que é um templo gigantesco, foi construído em cima de uma ZEIS. Então, mesmo a ZEIS, que era cara para nós, né, que consegue pôr dentro de um plano diretor, ela não tem funcionado bem. Né? Então, o que eu quero te dizer é isso, é que está tudo muito ligado. Os ataques aos planos diretores são ataques a uma regulação que foi possível na periferia do capitalismo e que agora não está se segurando. Está acontecendo horrores em Recife, Natal, Salvador, etc. Né? Mesmo Marília, Maringá, cidades de porte médio fortes, o plano diretor está sob ataque. O que eu quero dizer a esse respeito é que eu acho que nós precisamos, sem dúvida, constituir uma unidade nacional para entender o que está acontecendo, não é? Por que, por exemplo, eu não consigo entender, gente, por que Fortaleza tem que ter prédio de 50 andares? João Pessoa, por exemplo. Passo Fundo, está no interior do Paraná. O que significa isso do ponto de vista da lucratividade? Eu gostaria de entender, eu acho que nós temos que estudar um pouco o que é. Teve gente que saiu com a ideia da financiarização. Não fui convencida. Sabe, a financiarização, ela, sem dúvida nenhuma, nos Estados Unidos é alguma coisa séria, na Espanha. Aqui eu acho que ainda nós precisamos entender o que é essa versão do capital imobiliário tão forte como nós temos aí nas nossas cidades. Mas eu vejo que vocês foram bem-sucedidos, pelo que eu entendi, na disputa com o capital imobiliário. Aqui em São Paulo está pegando fogo agora, essa questão. E realmente eu tenho visto em muitas cidades. Câmbio. Tatiana. Muito obrigada, professora Hermínia, mais uma vez, pelas contribuições. Nós temos algumas questões aqui no chat que nós gostaríamos de fazer um bloco ou 2 blocos de 3 perguntas, de uma vez só, a senhora comentar as 3, e depois a gente faz mais um bloco para a gente ir caminhando para o encerramento. E antes de pôr as questões que foram postas de colocar as questões que foram postas no chat, eu gostaria de mencionar, né, que entre os participantes nós temos
alunos e professores da Unifespa, em Marabá, no Pará. Temos alunos e também professores do NAIA, da UFPA e da UFMA. Temos aqui arquitetos e urbanistas e estudantes das faculdades FAMETRO e Marta Falcão. Temos também a UEA de Tefé, Ipixuna, Parintins e Boca do Acre, né, além de Manaus, né, com os alunos do curso de Geografia. Nós agradecemos muito. Então, a primeira pergunta, professora Hermínia, é da Maria Lucilene, né, ela é mestranda de Geografia na UFAM, e ela faz a seguinte questão: como fazer com que as cidades sejam mais inclusivas? Né, uma pergunta bem direta ela fez. Tá? A próxima pergunta é do José Augusto, né, aluno nosso de graduação lá em Ipixuna, da Universidade do Estado do Amazonas. Ele fala o seguinte: são inúmeras as causas da crise urbana, são raízes históricas escravistas, o sistema capitalista que prioriza o lucro e a mais-valia, a corrupção, e tudo isso gera uma dualidade nos espaços urbanos, áreas nobres e segregadas, e as consequências de tal crise também são inúmeras. Talvez seja utopia pensar em igualdade social e redução da crise urbana, mas o que fazer para reduzir tamanha desigualdade? O que os gestores públicos poderiam fazer ou deveriam fazer para mitigar a crise e a miséria no espaço urbano? E uma terceira questão para a gente fechar esse bloco, né, do Antônio Ferreira, né, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Maranhão e lá do NAIA, né, na UFPA. Professora Hermínia, muito obrigado pelas suas reflexões. Apesar de, desde 1970, a população urbana vir registrando incremento, e em 2010 correspondeu a 84%, aliado ao fato de que a questão urbana continua sendo pouco visibilizada e discutida no Brasil, o desafio atual é construir uma sociedade civil informada, mas quem produz e quem controla essa informação? Então, essas são as 3 perguntas, né, do nosso bloco no chat, que foram postas para a professora Hermínia. Passo a palavra para a senhora, professora, mais uma vez. Pois não. Bom, pelo jeito a gente teria que ter muito mais tempo para conversar, mas o tempo está acabando aqui, inclusive para mim. Antônio, quando a gente fala numa sociedade civil informada, é um determinado tipo de informação, é uma sociedade civil informada e organizada para atuar, não é? Muita gente fala, bom, a responsabilidade eu ouvi falar muito isso, falta vontade política do prefeito, do governador, do gestor, falta vontade política. Não existe essa história de vontade política. Claro, quando você tem um sujeito que tem uma militância contra a desigualdade, ele ocupa um cargo de poder, é mais fácil de conseguir, mas não pensa que basta ter vontade política. Eu ocupei um cargo público, a Luísa Erundina tinha vontade política. Nós fizemos muita coisa, mas nós saímos do governo todos debaixo de 500 processos contra nós. A Luísa teve mais de 300 processos na cabeça. Então, poder é conflito. Não basta você eleger um prefeito bom, se a sociedade civil não está lá fiscalizando, empurrando, cobrando. Eu costumo dizer, quando eu era secretária de habitação, a minha secretaria, ela era ocupada semana sim, semana não, pelos movimentos sociais. E eu costumo dizer, se não fosse assim, a gente não teria feito o que fez. Por quê? Porque todo o poder do Estado, ele está organizado em função de quem tem mais voz, de quem tem mais poder. E você tem que fazer um contrapoder. Então, é muito importante, gente, para vocês, estudantes, deixar isso claro. Não basta eleger alguém que tem vontade, que tem um programa democrático, não basta. O Estado
no Brasil é um Estado patrimonialista. É um Estado que está na mão privada, principalmente, dos privados. Não é um Estado que tem uma feição pública e social. E se você não tiver uma sociedade civil informada, organizada, você não consegue mudar cidades. Eu acho que isso é muito importante que fique claro. Quando nós conquistamos alguma coisa, foi porque a sociedade brasileira nos levou a isso. Então, não basta o prefeito ter vontade. Isso é necessário, mas não basta. Sobre cidades mais inclusivas, como? Bom, isso, não é? Antes de mais nada, a sociedade tem claro que ela tem que controlar o quê, antes de mais nada? O fundo público, o orçamento público, o dinheiro público. Porque não é verdade que as forças neoliberais, elas são contra o Estado. Ao contrário, elas capturaram o Estado. O Estado brasileiro foi um dos que mais tem ajudado o lucro do setor financeiro. Então, o controle do orçamento público do meu ponto de vista, é mais importante que o plano diretor. Você levar recurso onde é necessário. Na verdade, o ideal é você substituir um plano diretor por um plano de ação. Em vez de ser um plano norma jurídica, ser um plano que inclua ação e inclua investimento. Aí sim, não vai ser mais plano discurso. Vai ser um plano de ação. Sair dessa armadilha do plano diretor. Porque lei, você conhece a lei da mobilidade urbana federal? Sabe qual é a prioridade na lei federal? Pedestre e veículos e equipamento não motorizado. Pedestre e bicicleta é prioridade 1. É isso que você vê nas nossas cidades. O automóvel é prioridade 3, 4. Veículo individual. Lei, não adianta. É importante que a lei esteja do nosso lado? É claro que é importante. Nós temos uma Constituição, o Estatuto da Cidade, planos diretores, legislação sobre mobilidade urbana, legislação sobre resíduos sólidos, um assunto importantíssimo. Aí, entre vocês, ainda mais. Mas a lei, ela é aplicada de acordo... Até lei é aplicada de acordo com as circunstâncias. Depende da correlação de forças. Então, eu queria dizer isso aqui para vocês, não é? O que fazer para a cidade inclusiva era aplicar a lei, olha que legal. Função social da propriedade. Toda a terra vazia, urbanizada, ociosa, terra e imóveis, vão receber o tratamento determinado pelo Estatuto das Cidades. Utilização compulsória, IPTU progressivo, desapropriação com títulos da dívida pública. Aplica a lei, por meio do plano diretor. Veja quantas cidades os imóveis ociosos e vazios foram desapropriados, foram taxados. Isso mudaria o preço da terra e dos imóveis. E como é que nós vamos aplicar a lei? Com poder popular, com a sociedade organizada, informada. Eu estou dizendo informada porque eu não sou nenhuma liderança partidária. O máximo que eu posso fazer é informar. Mas informar a população brasileira eu já acho revolucionário. Nós
fazermos um esforço paulo-freireano nesse país. Nós irmos pensar, desenvolver propostas técnicas para a urbanização de áreas precárias na Amazônia é revolucionário. Vamos ficar por aqui, ver o resto das perguntas? Nós temos só mais duas, professora, se a senhora ainda tiver um tempinho, mas se não tiver também pode ficar bem à vontade. Tá? Não, vamos lá, mas... São duas perguntas finais. Aqui nós temos a Maria Isabel, do Instituto Mamirauá, em Tefé. Ela pergunta, qual a melhor alternativa para programas de moradia? E o Felipe Barbosa, né, que é da Geografia da UFAM, acho que mestre, né? Professora, como a produção jurídica da cidade, com seus instrumentos normatizadores, ajuda a aprofundar a desigualdade no Brasil no que diz respeito à questão habitacional? São essas duas perguntinhas, e aí na sequência da professora responder, eu gostaria de convidar o Bessa, né, que ele vai ter uma palavrinha. Pois não, professora. Então, olha, eu aprecio muito, eu acho que o desenvolvimento do programa de autogestão, de moradia construída com participação popular, que gerou lá o Minha Casa Minha Vida Entidades, fez parte do Minha Casa Minha Vida, mas conquistou apenas 2% do orçamento. Ele é um modelo muito importante para o Brasil, ele tem 30 anos, 40 de experiência acumulada nas prefeituras, em governos estaduais. Então, Maria Isabel vai dar uma olhadinha lá, Minha Casa Minha Vida Entidades, é uma evolução de um programa habitacional que foi muito inspirado nas cooperativas uruguaias, e que eu acho que a gente tem que retomar. A questão da moradia, ela não é apenas a questão da casa pronta e da casa nova. É apenas os setores empresariais que gostam de citar o déficit e falar tem que construir 8 milhões de moradias, mas para nós, da área do urbanismo, é muito importante entender um plano habitacional, um programa habitacional com diversidade de soluções. Por exemplo, se você ampliar algumas moradias, uma parte das moradias já construídas, você tira uma parte das moradias do déficit habitacional. Se amplia, você resolve o problema do congestionamento habitacional, mais de 3 pessoas por quartos, não é? Se você construir, por exemplo, muros de contenção em algumas áreas de risco, existe toda uma tecnologia desenvolvida para isso, no Brasil inteiro, Recife, Salvador, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, não é? Acho que aí também entre vocês, se você construir contenção de encostas sujeitas a risco de desmoronamento, você tira muitas unidades do déficit habitacional. Se você fizer um programa de moradia de aluguel, não precisa ser de casa própria, você também resolve uma parte do déficit habitacional. Enfim, se você fizer urbanização em áreas precárias, e se você fizer regularização fundiária dessas moradias, você vai dar segurança jurídica para os seus moradores. E um outro programa seria a produção de novas moradias. Por quê? Porque quando você faz urbanização de favelas, quando você vai resolver problemas em bairros precários, você tem que tirar uma parte da população. Porque ou ela está em área de proteção ambiental, por exemplo, beira de córrego, que é APP, Área de Proteção Permanente, né? Você precisa tirar dali
e você leva para uma casa nova. Então, toda intervenção para melhorar as condições habitacionais e urbanas, elas requerem o remanejamento de uma parte da população. É muito diferente daquela história de vamos zerar, vamos construir casa nova para todo mundo. Todas essas intervenções, elas exigem um planejamento ligado às condições existentes, não é? Que nós sabemos fazer muito, nós temos uma produção grande, inclusive bibliográfica, sobre tudo isso, inclusive bibliográfica. Só eu orientei 2 teses de doutorado sobre urbanização de favelas, de pessoas que estiveram à frente de prefeituras, não é? Então, nós temos um conhecimento sobre isso. Acho muito importante que a gente dissemine. Era isso. E a produção jurídica, bom, nós temos, sem dúvida nenhuma, que fazer uma militância junto, acho que eu falei já aqui, né, do Ministério Público, Judiciário, a Defensoria Pública está do nosso lado, e nós precisamos entrar nas faculdades de direito e debater muito com os operadores do direito sobre a questão urbana. No BR Cidades, nós temos a parceria com o IBDU, Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, e agora a gente está sendo cada vez mais procurado para falar para operadores do direito. Isso tem sido muito bom, muito interessante. Eu acho que o nosso caminho é longo. Isso não nos impede de começar a retomar os passos já. Obrigada, gente, adorei. Acho que eu ouvi pouco, infelizmente, mas quando a pandemia passar, eu vou visitar vocês para aprender um pouquinho. Venha visitar a gente, será muito bem recebida aqui, estaremos lhe esperando. Nós estamos caminhando para o encerramento dessa tarde. Eu gostaria de, antes de fazer as palavras de encerramento, passar para o Bessa, né? O Bessa foi uma peça importante, né? Uma pessoa muito importante para colocar a gente em contato com a professora Hermínia, a quem nós agradecemos muito, né, Bessa? Você quiser falar, está com a oportunidade agora. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Suzane, Tatiana, Marcos, Hermínia, todo mundo aí que eu já tenho oportunidade assim de trocar uma ideia eventualmente. Bom, na verdade, eu pedi a palavra porque eu queria aproveitar esse finalzinho da nossa apresentação aqui para, primeiramente, agradecer. E, assim, Hermínia, eu acho que as minhas palavras vão ser as palavras de muitos colegas arquitetos daqui dessa oportunidade, dos colegas geógrafos, né? Você talvez não tenha dimensão da honra e da gratidão de ter você participando de uma oportunidade como essa, que a gente aqui já temos as limitações geográficas de poder participar de grandes eventos em outras áreas do país. Então, quando eu fui aceito no grupo do NPUR, e aí eu logo de prontamente falei com o Isaac que eu tinha um certo contato com você, porque eu participava do grupo do BR Cidade, porque eu participava do grupo do IAB Nacional e tudo mais, e daí eu falei, olha, eu posso tentar um contato com a Hermínia e, de repente, conforme a agenda dela, a gente tentar viabilizar uma palavrinha dela aqui no final do debate que estava sendo feito por esse grupo do seu livro. E aí, graças a Deus, você prontamente programou aí uma vaguinha na sua agenda e a gente está sendo honrado com a sua participação. Então, assim, eu gostaria realmente de agradecer de coração a sua disponibilidade, porque eu sei o quanto é complicado você atender todo mundo que solicita qualquer tipo de palavra, né, em qualquer tipo de evento. E para a gente aqui, que eu falo como amazônida, né, para nós aqui do Amazonas que temos essas limitações geográficas,
a pandemia já era uma ferramenta, a videoconferência já era uma ferramenta comum para a gente aqui, para as comunidades ribeirinhas, né? A própria UEA, que está em todos os municípios do interior. Então, a gente acaba que isso a gente já tira de letra, esse tipo de reunião, de conversa. Então, assim, eu fico extremamente feliz e grato por você ter aceito o nosso convite. Obrigada. Eu que agradeço e eu queria convidar vocês a tentar montar um núcleo aí na Amazônia para a gente... Já existe, né, gente? Eu adoro companhia jovem, viu, gente? Eu vi que não tem ninguém aqui da minha idade, eu acho ótimo. A gente tinha aqui uma prévia, desculpa, só para finalizar, a gente tinha aqui uma conversa um tempo atrás do BR Cidades com o Arthur, que era da FVA. Foi, né? É verdade. Só que ele foi embora para a Alemanha e parece que não andou muito. Mas eu sempre falo com a Karina sobre essa possibilidade, para ver se a gente... Vamos lá. Vamos ver se essa moçada aqui topa. Com certeza. Vamos estreitar as relações científicas, né? Vamos estreitar. Que privilégio, né? Para todos nós que estivemos aqui, nós tivemos um público de 100 pessoas, né, máximo, muitos comentários de agradecimento no chat à professora Hermínia, muitos aplausos, muita gratidão pelas palavras e pelo enriquecimento no conhecimento de todos nós. Então, o Núcleo de Pesquisa Urbana e Regional da Universidade do Estado do Amazonas agradece muitíssimo a presença de todos, agradece a presença da professora Hermínia Maricato, que nos deu a honra esta tarde de dialogar conosco aquilo que nós já vínhamos há um bom tempo refletindo a partir de uma literatura, agora a gente vê, né, o autor, né, participando com a gente, falando da sua própria obra, né, para a gente isso é um privilégio realmente muito grande, conforme o Bessa falou. Então, eu gostaria de estender a palavra para o professor Isaac, né, e a gente caminhar, enfim, para o nosso encerramento, mas eu também gostaria de pedir, ao final da fala dele, para que todos nós pudéssemos ligar a câmera e pudéssemos fazer um registro fotográfico, né, da nossa reunião de hoje à tarde. Um grande abraço, cheio de gratidão à professora Hermínia e a todos os presentes aqui, professor Vitor, professor Marcos, Tatiana e Isaac, meus parceiros de trabalho e de pesquisa no Núcleo de Pesquisa. Muito obrigado, professora Suzane. Muitíssimo obrigado a todos e a todas aqui presentes. Vocês já podem ligar as câmeras aí para a gente fazer esse registro, né, fotográfico, final. Eu quero, sim, registrar o meu agradecimento aqui à professora Hermínia Maricato, a quem a gente já conhece, né, há um tempo, das leituras, dos textos que usamos nas nossas aulas de geografia urbana, de geografia econômica, né, professora, estou muito feliz com a sua participação aqui, muitíssimo feliz mesmo. Pós-pandemia, vamos trazer ela aqui, hein? Sim, velho. A professora Hermínia está mais do que convidada para chegar em Parintins. A senhora tem a certeza que a senhora vai chegar lá, que eu vou levar a senhora em Parintins. Aí eu vou, Tatiana, para Parintins. Com certeza. Essa vai todo mundo. Fernando está com inveja. Muito obrigado, professora Tatiana, por ter trazido o indicado livro para a gente, ter conduzido a discussão. Gente, esse material, ele vai estar... Nós vamos disponibilizar, a professora Hermínia, no nosso canal do YouTube do NPU, né? Para mais pessoas que não puderam ver depois, com calma, e comentar. E nós vamos disponibilizar também lá nosso e-mail, e se a senhora autorizar o seu e-mail também, seu contato, tá bom? Para que os estudantes, né, possam escrever, tá, professora? Então, é isso, gente. Peraí. O e-mail eu já... Opa, no e-mail não. Não, gente, eu não consigo mais responder tudo. É esse que é o problema. E eu não tenho nenhuma ajuda, porque não tenho mais secretária e nada disso, e realmente, que pena. Eu adoraria, mas desculpe. Não, um e-mail não.
Mas a gente espera lá ver registrado, né, os comentários das pessoas que vão depois ver esse vídeo. Então, muito obrigado, viu? Um abraço forte em todos e em todas, tá? Bom descanso. Valeu, viu, gente? Muito bom. Foi feita Obrigado. a foto, Isaac? Foi feita a foto? Eu fiz uns prints aqui. Foi feita. Professora Hermínia, meu muito obrigada também à senhora pela disponibilidade desse tempo, né, de passar uma tarde com a gente. Já conheço a senhora de alguns anos por conta de todas as leituras, então é um grande privilégio, realmente nós estamos muito felizes. Obrigada, Bessa, por ter feito essa ponte aí para a gente. O meu agradecimento especial também ao professor Vitor, que está sempre aqui com a gente, nosso super parceiro, professor Marcos Castro, Suzane, Isaac, aos alunos da UEA, Parintins, Manaus, Ipixuna, Boca do Acre, aos alunos da Marta Falcão, professores que apareceram também, o FAM, enfim, muito obrigada, foi uma tarde muito alegre para todos nós, professora Hermínia, e a senhora se sinta abraçada por todos nós, porque nós temos muito carinho pela senhora, por conta dos seus escritos, das suas reflexões, que nos trouxe um ânimo, né? Porque em meio a tantas tristezas, as suas reflexões mostrando que a esperança existe na senhora, contagia também a gente. Então, muito obrigada, professora. Grande abraço, pessoal. Boa tarde. Tchau para todo mundo. Boa tarde, tchau. Certificados, é só preencher o formulário que está no chat, tá bom? E teremos a emissão dos certificados. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Hermínia. Obrigado. Tchau. Abraço a todos. Obrigada, Marcão. Marcão está sempre com a gente, né? Eu gosto dele porque ele é desse. Tá para virar. Vamos, Marco, vamos. Isso aí. Augusto, estou vendo Augusto ali. O Augusto... Dá um sorrisão aí, Augusto. Dê um tchau.